Gente, a Gabriela Coelho e o Gabriel Irabazzi trazem agora documentos enviados pela AGU, ou seja, pelo governo Jair Bolsonaro, ao Supremo Tribunal Federal. Esse documento mostra que houve uma reunião no dia 10, na qual dessa reunião participaram GSI, órgãos que tratam do patrimônio público, a FUNAI, o Ministério da Justiça, e que, bom, iniciou a reunião. Esse é o trecho do documento que traz aqui pra gente a Gabriela. Se o Edu quiser, porque hoje ele tá bombando, é o ponto 6 na página 2, né? Foram seguidas as seguintes considerações. O GSI inicia a reunião da sala de situação, destacando a importância de que os assuntos se atenham ali sobre o que estava em tela de se desviar, em tela para discussão, uma ação de descumprimento de preceito fundamental que estava no Supremo, sob pena de desviar-se da atenção dos temas de fatos relevantes pelo Supremo, né? A título de apontamento, teceu comentários sobre documentos recebidos no GSI e ainda em diligência nos órgãos, perguntou se alguém gostaria de se manifestar logo de início. E aí vem, né? Um outro órgão se manifesta, diz que está acompanhando o caso do desaparecimento do indigenista brasileiro e do jornalista inglês na região do Vale do Javari, sobre o qual está aí na sua tela documento do GSI enviado pela AGU ao Supremo Tribunal Federal, na qual detalha como foi discutido dentro do governo o desaparecimento do Dom e do Bruno. Olha aí. Então, diz que está monitorando, né, o DPU, sobre o qual oficiou a Polícia Federal solicitando maiores informações. Isso é no dia 10, tá? Um outro órgão aponta que as invasões e desintrusões que são objetos dessa ação no Supremo, que ocorreu com os desaparecidos, guarda a relação, solicita, então, iniciar a reunião pelo caso de Bruno e de Dom e questiona sobre logística, os recursos que foram alocados e a metodologia que estava sendo utilizada nas buscas, e sugere ainda a criação de uma sala de situação local na região voltada para esse caso, que a gente sabe que depois aconteceu. Atenção, esse documento é de reunião de 5 dias atrás, de nova apuração da Gabriela da Gabriela Coelho e do Gabriel Irabazzi. Bom, o Ministério da Justiça, então, esclarece que recebeu informações da PF e da FUNAI sobre o andamento das buscas, que essas informações as buscas estão sob coordenação da PF, menciona a presença da Marinha, dizendo que a Marinha está apoiando e estava ali avisando que ia levar ao conhecimento dos superiores a sugestão da sala de situação. O que veio a acontecer, tá? Foi criado, a gente teve até entrevista coletiva, vocês viram aqui no 360. A FUNAI, então, fala nessa reunião, diz, olha, a FUNAI, que é o órgão de proteção dos índios, tecnicamente, né? Explica que está prestando apoio às buscas, desde que tomou conhecimento da notícia, que acionou uma equipe local na terça-feira, ou seja, 2 dias depois, aumentou o efetivo envolvido nas buscas, com apoio da Força Nacional e de uma equipe composta por indígenas, recentemente contratados, então, que se deslocou até a Atalaia do Norte para fazer o itinerário com esses indígenas, de novo a participação dos índios na defesa do Bruno e do Dom. Aí o GSI pergunta para a FUNAI, os desaparecidos entraram em área indígena, fizeram contato com a FUNAI previamente? Aí a FUNAI diz que não tem notícia de que eles tenham entrado em território indígena. Aí o Ministério da Defesa detalha os esforços da Marinha, mas veja que isso foi discutido por 1, 2, 3, 4, 5, assim, mais de 6 órgãos do governo federal, longamente, numa reunião fartamente detalhada, e que só no dia 10, só no dia 10 vem, então, o pedido e a acatada a sugestão da criação de uma sala de situação direto lá no Amazonas para falar do desaparecimento. Perfeito, essa é uma reunião que foi chamada e não especificamente sobre isso, né? Me chamou a atenção também. Eles começam falando sobre isso, mas é uma reunião que depois resvala para outros diversos assuntos. E por que eu destaco? Porque a gente está falando já de um debate no dia 10, então as buscas já estavam em andamento, já havia ali uma preocupação enorme, eles já estavam desaparecidos há 5 dias, muita cobrança de atuação, e a gente está vendo um debate ali, uma troca de informações somente no dia 10. Mas chama atenção o fato de que a FUNAI aqui fala de forma muito clara que não tinha notícias de que ele tivesse ingressado em território
território indígena. E por quê, gente? Por causa de uma polêmica que foi levantada pela própria FUNAI, depois rebatida ali por lideranças da Univaja, de que Dom Philips e Bruno Pereira teriam ali ingressado em áreas sem a devida autorização. Mas aqui fica claro nessa troca de informações com GSI. Muito importante isso que você está falando, Rê. Vou pedir para você repisar, né? A própria FUNAI reconhece aqui nesse documento que a informação que ela havia repassado antes estava incorreta, né? Perfeito. E foi algo que causou ali consternação por parte das lideranças, especialmente da Univaja, lideranças essas que estavam engajadas na busca pelo paradeiro de Bruno Pereira e de Dom Philips e reagiram muito prontamente quando a FUNAI levantou essa bola. Primeiro porque já estavam cobrando que as autoridades, todas elas, se engajassem de uma forma não só mais célere, né, mas com mais recursos. E segundo, porque eles diziam, olha, não tem ali um erro de procedimento que pudesse ser apontado. E aqui a FUNAI fala de forma muito direta. Não há notícia de que eles tenham ingressado em territórios indígenas, porque o Gabinete de Segurança Institucional havia perguntado na reunião se eles chegaram a entrar e fizeram contato com a FUNAI previamente, ou seja, levantando justamente a questão de uma eventual autorização ou não que eles tivessem. Destaco também o fato de que a gente vê aqui a Defensoria Pública falando da necessidade de se entrar em contato com autoridades estrangeiras, né? Falam em relação à fronteira com o Peru, sugerindo ali uma entrada em campo do Ministério de Relações Exteriores para coordenar com esse país vizinho também operações de busca, né? Então a gente está falando de sugestões que estavam sendo dadas 5 dias depois de medidas, sendo que essa é uma região sabidamente de fronteira e sabidamente com elos, inclusive de grupos criminosos que atuam nos 2 países. Ô, Kenzo, logo aí, eu vou te encaminhar aqui para a gente ficar todo mundo na mesma página. Logo abaixo de onde eu estava detalhando esse relatório, o Ministério da Defesa explica exatamente o efetivo que estava envolvido nas buscas. Mandei aí para você dar uma olhada. Muito se questionou, isso é no dia 10, tá? Já tinha 5 dias de desaparecimento. E aí o Ministério da Defesa detalha quantas pessoas, quantos equipamentos estão envolvidos nessa busca. Você consegue trazer para a gente? Vamos lá. Está aqui no documento, atualmente 4 embarcações então pequenas, embarcações de apoio logístico, um helicóptero Esquilo da Marinha do Brasil, um helicóptero Jaguar do Exército Brasileiro e mais de 200 pessoas estão envolvidas nessa operação de buscas. Dani, um outro ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui e que a gente estava detalhando sobre esse documento da Advocacia Geral da União, que detalha essa reunião, né, que foi feita então ali por integrantes, inclusive do governo, sobre esses desaparecidos, quando a Defensoria Pública da União ressalta ali que o Comando Militar da Amazônia, exatamente aquela nota que a gente já falou aqui no CNN 360, ressalta que o Comando Militar da Amazônia teria divulgado uma nota informando que necessitava de autorização do escalão superior para empregar os meios necessários para as buscas. E aí o que o Ministério da Defesa falou? Informou que somente tem conhecimento do que foi vinculado na mídia e que no âmbito do Ministério da Defesa, né, a preocupação seria o nível operacional e estratégico. Ressaltou que dúvidas podem ser tratadas diretamente com a CMA, né? Então, esse posicionamento aqui foi feito pelo Ministério da Defesa. Tá aí, olha só, o trecho que a gente destaca para vocês, Dani. Então, isso é uma grande... Logo embaixo aqui, deixa eu trazer para vocês, olha só, vamos juntos aqui, né? Depois que a Marinha a Defesa detalha o que exatamente estava envolvido nas buscas, esse documento é muito rico. Olha o que diz o Ministério da Defesa ali, quando é indagado se estava tendo colaboração com o Peru, né? Diz que não tinha feito contato. O Ministério das Relações Exteriores, né? Diz que não fez contato. E aí o Ministério da Defesa diz o seguinte: o emprego das forças das tropas iniciou-se na segunda-feira.
tão logo se tomou conhecimento do assunto. Depois disso, as ações foram intensificadas com tropas do Exército Brasileiro e outros órgãos. E aí vem de novo, né? Colocou que em coletiva de imprensa foi informado que as tropas foram alocadas no domingo. E com os apontamentos, observou-se que as tropas foram alocadas somente na segunda-feira. Aí é que vem o GSI tentando explicar. Informa ali que ter os meios alocados significa que os meios foram colocados à disposição. Tá aí na sua tela, olha só. Fica muito claro quando você vê MD, Ministério da Defesa, apontou que o emprego das tropas iniciou-se na segunda-feira. Segunda-feira, vamos abrir aqui o meu calendário, segunda-feira, dia 6, um dia depois do desaparecimento, né? E que aí é que vem, eles inclusive debatem a confusão, né? Que, bom, muita gente achava que eles já tinham começado a procurar no domingo. E aí explica-se, Renata, não, usou o termo para dizer que estava à disposição. Olha, gente, fica muito claro quando você vai lendo o desenrolar esse registro da reunião, que a Defensoria Pública da União está, na verdade, fazendo ali uma série de questionamentos aos órgãos do Executivo. Então, ela chega e fala, olha, Ministério das Relações Exteriores, vocês já procuraram o governo do Peru? Porque ela é uma região de fronteira, deveriam fazer isso. O Ministério diz, não fizemos. Olha, quando que vocês começaram a busca efetivamente? Porque inicialmente foi dito que era no domingo. Foi domingo ou foi na segunda? Aí o GSI diz, olha, a gente falou que era no domingo quando os meios estavam à disposição, mas isso não significa que eles estavam em ação, digamos assim, desde esse dia. Também a parte da Defensoria Pública dizer, olha, eu recomendo aqui que as lideranças da Univaja, gente, são essas lideranças que são locais, elas participem ativamente das buscas. Veja que vem da Defensoria Pública da União essa indicação, que foi o que aconteceu. Porque eles conhecem a região, então era prioritário que se tivesse lá, mas veja que vem da Defensoria Pública a sugestão, muito bem apontado, Renata. Todos esses pontos que ou seja o Ministério das Relações Exteriores, né, o Itamaraty, ou o GSI, ou o próprio Ministério da Defesa, estão esclarecendo, partem de questionamentos da Defensoria Pública. Especialmente esse, gente, isso causou consternação e muita repercussão. O fato de, naquele momento em que estava todo mundo lá no local dizendo, olha, eles desapareceram, as informações, né, não são boas, eles sofriam ameaça, a gente precisa agir rapidamente, a ajuda não está chegando. Houve justamente essa nota do Comando Militar da Amazônia colocando em dúvida ali se eles já poderiam agir ou não. E aí parte da Defensoria Pública de novo questionar o que aconteceu ali. E chama a atenção que o Ministério da Defesa, ele sai pela tangente, ele não explica. Ele simplesmente diz que teve conhecimento pela imprensa e não coloca uma explicação. Eu vou pedir para o Edu trazer essa parte, Edu, que a gente vai colocar na sua tela todo esse debate que a Renata está falando. Vamos começar aqui a partir do MD apontou que o emprego das tropas iniciou-se na segunda-feira e terminar ali onde vem a outra manifestação do Ministério da Defesa que termina com um CMA. Isso são só indicações para o Eduardo Petrelli, gente, nosso diretor de TV, que vai colocar o destaque na sua tela ao vivo aí agora. Porque onde você lê aí DPU, obrigada, hein, Renata, que eu não tinha feito isso até agora não, hein? Defensoria Pública da União. Maravilha, beleza, tá na tela. Deixa eu me aproximar aqui para vocês, para eu ir narrando. MD, Ministério da Defesa, DPU, Defensoria Pública da União, órgão que está ali pela parte, digamos, da sociedade. GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Então, esses são os três órgãos envolvidos nesse trecho da discussão. Aí o Ministério da Defesa conta. O emprego das tropas, ou seja, gente na rua, começou na segunda-feira, logo que se tomou conhecimento do assunto. Depois disso, as ações foram intensificadas com tropas do Exército e outros órgãos. E aí a Defensoria Pública da União diz que, na coletiva de imprensa, foi informado que as tropas foram alocadas no domingo. E com os apontamentos do Ministério da Defesa, na verdade, observou-se que as tropas foram alocadas somente na segunda-feira. Ou seja, uma cobrança entre o GSI em campo. Diz que o significado de alguns termos, né, pode mudar. Ou seja, ter os meios alocados está aí entre aspas, na fala do GSI. Significa que os meios foram colocados à disposição para a operação de buscas. Ou seja, meios à disposição. A defesa
vem em seguida e fala: a Capitania e o Exército Brasileiro estão em constante patrulhamento, mas o início dos movimentos de busca precisa de planejamento inicial e de movimentação de meios, ou seja, está explicando ali por que tudo não começou no domingo. Aí a Defensoria Pública da União volta com a pergunta. O Comando Militar da Amazônia divulgou uma nota informando que precisava de autorização de escalão superior. Lembra dessa nota? Foi um alarde, muita pressão nas redes sociais. E aí depois o Comando Militar da Amazônia vem com uma segunda nota para empregar os meios necessários. Aí o DPU aponta: não, aqui estava parecendo que estava faltando era ordem. É isso que a Defensoria Pública da União está dizendo. E aí a defesa diz: olha, eu só tenho conhecimento do que foi veiculado pela imprensa. No âmbito do Ministério da Defesa, a preocupação era de fazer uma operação que tivesse estratégia e que tivesse recursos. Quando fala, né, operacional, você tem as questões para colocar lá no ar? Ressaltou que as dúvidas podem ser tratadas direto com o Comando Militar da Amazônia. Esse é o trecho que mostra, então, que houve uma cobrança da Defensoria Pública da União, como mostrou a Renata. Gente, o que fica muito claro para mim, Kenzo, é que sim, muita gente teve de se debruçar para falar sobre esse assunto, para prestar explicações, e que as cobranças foram feitas e que esse documento, que agora está em posse do Supremo Tribunal Federal, obtido de novo pelo Gabriel Irabazi e pela Gabi Coelho, esse documento deixa claríssimo que houve sim uma série de inconsistências nas informações públicas prestadas tanto pela defesa como por militares ao longo dessa investigação. E mais, cara, a Defensoria Pública da União fez um milagre, é preciso reconhecer. Dani, porque sem eles os indígenas não observação. teriam entrado nas buscas. Fala, Renata. Uma observação aqui, porque não foram só os questionamentos feitos que você estava aqui repisando. Esse tema só entra na reunião porque a Defensoria Pública puxa no início. Porque o GSI, inclusive o GSI fala: vamos tentar não fugir do tema, fala, né? Vamos tratar da DPF 709, para a gente não ir para outros assuntos. A gente está falando de uma ação no Supremo que trata de medidas para conter o avanço da pandemia. Importantíssimo, né? A pandemia ainda existe. Mas a preocupação do GSI é circunscrever o debate a isso. E aí a Defensoria Pública chega e fala: peraí, eu quero falar sobre essa questão. A gente está acompanhando o caso do desaparecimento do indigenista e do jornalista, e ela começa a disparar as perguntas. Kenzo, quero te ouvir um pouco sobre isso. Os achados são muito ricos, a gente vai voltar a explorar ponto a ponto. Importantíssimo mesmo, Dani, importantíssimo todos esses questionamentos que foram feitos pela Defensoria Pública da União, que questiona cada um desses pontos que foram veiculados, né? Inclusive, a gente falou sobre essa nota do Comando Militar da Amazônia, que deu um posicionamento ali da dificuldade e de que precisava de ordens superiores para que colocasse essas embarcações e colocassem os homens para começarem a dar início a essas buscas aos desaparecidos. E aí o Ministério da Defesa vem e fala simplesmente: olha, isso aí, o que nós temos de conhecimento é apenas do que foi veiculado na imprensa. No âmbito aqui do Ministério da Defesa, a preocupação seria a nível operacional e estratégico, né? Então, se a Defensoria Pública da União tem questionamentos a fazer sobre esses pontos, sobre essa autorização para que esse escalão superior saia em busca dos desaparecidos, que então o Ministério da Defesa se defende ali e diz então que a Defensoria Pública da União procura então o Comando Militar da Amazônia para conseguir esses esclarecimentos, mas o Ministério da Defesa retira sua responsabilidade exatamente nesse ponto questionado pela Defensoria, né, Dani? Renata, vamos pegar o início que você estava desenhando bem aí. Como começa essa conversa e de onde vem a cobrança? Rê, com você. Perfeito. Então, gente, o Gabinete de Segurança Institucional abre a reunião pedindo para que o debate fique circunscrito à chamada ADPF 709. Essa é a razão da reunião. Essa é uma ação que está no Supremo e ela foi impetrada pela preocupação de medidas para conter o avanço da pandemia. Então, é uma ação que já está correndo há algum tempo. Esse é o motivo da reunião, o plano de barreiras sanitárias para os povos indígenas isolados. Pois bem, logo de início o GSI fala, basicamente, olha, vamos nos ater a isso. E aí a Defensoria Pública da União
já abre dizendo, peraí, a gente está acompanhando aqui o caso do desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, e a gente está tentando entender, inclusive a gente já enviou um ofício à Polícia Federal e a gente está tentando entender, fazendo justiça ao que aconteceu aqui nessa reunião e analisando o documento. Logo em seguida... Cita pra gente qual é o trecho, Renata, que assim quem está em casa vai ler a mesma coisa que você, porque o Edu Petrelli consegue trazer pra gente. Logo no início, 6.1, Edu, logo Perfeito. na abertura da reunião, a gente tem ali no início o Gabinete de Segurança Institucional falando, e logo depois aí vem 2 momentos muito importantes. Vem uma fala da DPU, Defensoria Pública da União, e logo depois o que eu ia destacar, ela recebe o suporte na reunião da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que aqui está na sigla APIB. Pode pegar até o final dessa página, Edu, tá até o final dessa página, mas é esse mesmo trecho que a Renata quer. Porque o GSI, gente, começa a reunião dizendo, olha, sim, a gente tem outros assuntos para ser tratados, mas a gente quer se ater a essa ação que a gente vai discutir aqui, que é a ação que, inclusive, é onde os... Perfeito. Boa, Edu, gente, vamos juntos aqui então. Rê, olha só. Quando você lê aqui, ó, o GSI começa a reunião na sala de situação, destacando a importância de que os assuntos tratados se atenham ao âmbito da ADPF 709. O que é isso? É o nome de uma ação, é um palavrão, é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que tratava exatamente sobre o plano de vacinação dos indígenas. É essa ação que a Associação dos Povos Indígenas usa para pedir, Supremo, por favor, faça com que o governo se empenhe ao máximo. É nessa ação que entra o pedido para que o governo se empenhasse nas buscas por Dom e por Bruno, e é aí que vem a ordem de Barroso. Olha, eu quero um relatório diário, vocês têm que apresentar até 5 dias resultado. É daí que vem a pressão do Supremo. Pois muito bem, o GSI fala, vamos tratar disso aqui, que é a vacinação, sob pena dessa reunião desviar a atenção dos temas de fato relevantes estabelecidos pelo Supremo. Olha isso. A título de apontamentos, teceu comentários sobre os documentos recebidos pelo GSI e ainda das diligências. Perguntou se alguém gostaria de se manifestar logo de início. E é aí que vem a Defensoria Pública da União, Renata. Perfeito. E ela diz, olha, tem esse caso, a gente está acompanhando, estamos preocupados, né, com o desaparecimento dos dois, a gente já pediu informações à Polícia Federal. E aí, gente, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é essa terceira linha aí que você vê, ó, a PIB, ela vem logo depois sustentando essa argumentação da Defensoria Pública e falando, olha só, inclusive esse desaparecimento, gente, tem relação com a DPF, já buscando que não haja ali, né, uma tentativa de impedir esse debate. Tem uma relação com o que está tratado nessa ação que está lá no Supremo Tribunal Federal. Gente, para vocês entenderem, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, ela foi, junto com partidos políticos, responsável por essa ação lá no Supremo. Por isso ela está participando dessa reunião e ela já fala, olha, tem relação e eu estou aqui solicitando que a gente comece sim essa reunião pelo caso dos desaparecidos, né, pelo caso do desaparecimento de Bruno Pereira e de Dom Phillips, e já coloca uma lista ali do que ela quer entender, olha, questionando sobre a logística, recursos alocados, metodologia utilizada nas buscas. E ela sugere a criação de uma sala de situação local na região voltada especificamente para esse caso. E o que a gente vê em seguida é ali uma série de questionamentos feitos pela Defensoria Pública da União, claro, com o apoio e o suporte aqui da Associação dos Povos Indígenas, para entender por parte dos diferentes órgãos do Executivo o que estava de fato sendo feito. Gente, a gente está falando de uma reunião no dia 10. Dia 10? Ficaram, exato, os dois estavam desaparecidos desde o dia 5. Gente, e a pressão, só esse trecho é riquíssimo, fica evidente, né? A pressão vem da Associação dos Povos Indígenas, dizendo, olha, solicito, a palavra é solicitou, esse é um relatório do próprio governo, gente, eu vou ficar batendo nessa tecla, porque a gente fala as coisas e depois as coisas são distorcidas, esse é um relatório do próprio governo. A associação usa, o termo é, solicitou iniciar a reunião
pelo caso dos desaparecidos. Quem? A a entidade que representa os povos indígenas, e questionou sobre a logística, os recursos alocados e a metodologia usada nas buscas. E vem dela, da Associação dos Povos Indígenas, criar uma sala de situação voltada para esse caso. Aí, Kenzo, vem o Ministério da Justiça, falando o quê? Aí o Ministério da Justiça e Segurança Pública diz que esclareceu que recebe as informações da Polícia Federal e da FUNAI sobre o andamento das buscas, as quais estão sob coordenação da Polícia Federal. Mencionou a presença da Marinha do Brasil apoiando as buscas, comentou que iria levar ao conhecimento dos seus superiores a sugestão da criação de uma sala de situação local. Essa sugestão que foi dada pela Associação dos Povos Indígenas Brasileiros, logo no item de cima, como a gente viu aí que a Dani ressaltou. Dani. Ô, gente, vamos avançar, seguir avançando nesse documento. Eu vou pedir para o Edu espelhar, Edu, a página inicial, tá? A primeira, porque ele tem o documento, ele tem o timbre do Gabinete de Segurança Institucional. E é bem assim esse tipo de relatório técnico mesmo, de reunião do GSI. É por isso que ele é tão rico e é por isso que é tão importante que a gente tenha tido acesso a ele. Para você, então, que está chegando agora, a CNN traz... A gente está dissecando material do próprio governo entregue, material perfeito, está aí na sua página. É isso que você está vendo aí, é um documento da Presidência da República, do Gabinete de Segurança Institucional, é uma ata de reunião numa sala de situação nacional que tratava dessa ADPF, a ação de descumprimento de preceito fundamental, uma ação que trata de vacinação, cuidados para a saúde dos povos indígenas isolados e que foi a porta de entrada para o pedido da associação que protege os indígenas para que o Supremo interferisse e obrigasse o governo a atuar melhor na busca pelo Dom e pelo Bruno. E aí a gente tem a abertura da reunião do GSI, no qual o GSI pede para que se atenham ao tema da ADPF, que é barreira sanitária. E aí não, vem a cobrança da Defensoria Pública da União e da própria Associação dos Povos Indígenas de que não, que se comece essa reunião dia 10, 5 dias desaparecidos pela situação do Dom e do Bruno, que estavam já sumidos. E aí, Renata, na página seguinte, na página 3, a gente tem o primeiro indício ali de, ok, né, o GSI interessado em debater o assunto. Depois que está claro que vai ter de falar sobre isso, o GSI, então, entra no assunto. Edu, é o início da página 3. Rê. Exato, isso vem logo na seguida quando a FUNAI começa a dizer, olha, a gente está prestando apoio, a gente acionou uma equipe local, na terça-feira a FUNAI vai dizendo, a gente aumentou o efetivo com o apoio da Força Nacional, então a FUNAI ali começa a dizer o que está sendo feito e aí o GSI para e pergunta para a FUNAI, tá, mas olha só, eles chegaram a entrar em terra indígena, eles fizeram contato com vocês antes? E por que, gente, essa pergunta? Porque foi levantado pelo próprio governo, pela FUNAI, a possibilidade deles estarem sem a devida autorização entrando em áreas de demarcação indígena, em reservas indígenas. E aí a FUNAI diz, não há notícia de que eles tenham ingressado em território indígena. Logo depois, então, que a FUNAI diz isso, olha, não tem isso, então, se foi levantado ali a possibilidade de algum problema por parte deles, né, deles estarem transitando sem autorizações devidas, o que já havia sido rebatido por lideranças da Univaja, a FUNAI diz, olha, não tem isso, a gente não tem nenhuma notícia de que eles tenham ingressado em território indígena, então, com ou sem autorização, essa não é uma questão. Aí a gente vem com o Ministério da Defesa relatando, então, os esforços de busca e naquele momento, esse é um documento do dia 10, 5 dias depois do relato de desaparecimento dos dois, o Ministério da Defesa, então, diz que, olha, os esforços de busca foram iniciados pela Marinha,
Então, logo tomou-se conhecimento do fato, não está dizendo exatamente quando. E detalhe ali o que foi empregado. 4 embarcações pequenas, embarcações de apoio logístico, um helicóptero, 2 tipos de helicóptero diferentes e mais de 200 pessoas estão envolvidas na operação de busca, é o que diz o Ministério da Defesa naquele momento. E por que eu estou destacando isso? Já devolvo para você, Dani, para pegar a partir daí. Porque a gente tem questionamento sobre isso, sobre quando, de fato, os esforços começaram a ser efetivamente empregados, né? É isso. E aí é que se pergunta, né? Eu peço para os seus olhos, Edu, para a gente direcionar mais lá para baixo, porque quando há uma pergunta, né, sobre o que a gente vai até aquele corte anterior, Edu, que termina com CMA. Toda essa página até CMA, toda essa página até MD, a última fala do Ministério da Defesa que termina com CMA. Porque é o seguinte, gente, depois que vem ali a Defesa dizendo quantas embarcações então eram, qual era o contingente envolvido até aquele momento? 4 barcos pequenos, embarcações de apoio logístico, um helicóptero Esquilo da Marinha, né, do Brasil. Olha aí, um helicóptero Jaguar do Exército e mais de 200 pessoas. Bom, a Defensoria Pública agradece, elogia a atuação da Marinha, sugere, ela, que os indígenas da entidade do Vale do Javari sejam formalmente incorporados às buscas, tá? IDPU, Defensoria Pública da União. E aí ela fala, bom, alguém fez contato com a fronteira do Peru? Não. Aí responde que não teve nenhuma ação efetiva junto ao governo peruano. Como vocês sabem, o Vale do Javari, onde houve esse crime, essa tragédia, ele é uma região de tríplice fronteira, Brasil, Peru e Colômbia. E aí, a Defensoria Pública inicia as cobranças incisivas, né? Porque o Ministério da Defesa diz, olha aí, ó, depois que o Ministério das Relações Exteriores, está aqui, ó, você vê, Ministério da Defesa, Defensoria Pública responde, a Associação dos Povos Indígenas, e aí sim vem a manifestação do Ministério das Relações Exteriores dizendo que não fez contato com o Peru até o momento. Aí a Defesa volta e fala, olha, o emprego das nossas tropas começou na segunda-feira, tão logo a gente tomou conhecimento do assunto. Isso, depois disso, depois dessa segunda-feira é dia 6. As ações foram intensificadas com tropas do Exército. Aí a Defensoria Pública da União, Kenzo, vem com a cobrança. Olha, teve uma coletiva de imprensa e foi informado que as tropas foram alocadas no domingo, dia 5. Mas como vocês estão falando aqui agora, nessa reunião formal, gravada, registrada pelo GSI, está muito claro que as tropas só foram alocadas na segunda-feira. Aí o GSI entra para justificar. Ele diz, olha, ter os meios alocados significa que os meios estão à disposição para a operação de busca. Ou seja, como se fosse uma simples discordância de entendimento a respeito do termo. Aí o Ministério da Defesa volta, fala que a capitania, ou seja, né, a gente cuida das águas, o Exército está em constante patrulhamento, mais que o início dos movimentos de busca, ou seja, não é que a gente não chegou porque não quis, não, é porque tinha que fazer planejamento e também buscar todos os meios para que as buscas, para que essa tentativa de encontrar o Dom e o Bruno pudesse acontecer. E aí a Defensoria Pública da União fala, o Comando Militar da Amazônia divulgou uma nota informando que precisava de autorização de escalão superior. E aí a Defesa encerra o assunto. Olha, eu só tenho conhecimento do que foi veiculado pela mídia, no Ministério da Defesa a preocupação era operacionalizar e ter estratégia para busca. As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem tratar direto com o comando do militar da Amazônia. É um cronograma riquíssimo feito pelo próprio GSI, Kenzo Matida. Exatamente, muito rico, com detalhes, porque aqui a gente consegue ver exatamente a cronologia e também o esclarecimento do envio de tropas também, do envio das embarcações, de quando essas embarcações de fato começaram, porque nesse ponto, por exemplo, que fala sobre o Exército Brasileiro, né, sobre o Comando Militar ter se posicionado de que precisava de uma ordem, de uma autorização de um escalão superior, aí o Ministério da Defesa vem e se pontua ali, olha, estava ali,
o que a gente tem aqui é o que foi colocado na mídia, a gente estava tratando mesmo sobre operacional, sobre estratégico. Aí vocês têm que falar com o Comando da Amazônia. Outro ponto lá em cima também, no momento em que ele fala sobre a alocação, né? Que o Ministério da Defesa fala, olha, essas embarcações elas foram colocadas à disposição. Aí a Defensoria Pública da União fala assim, olha, mas colocou à disposição, foram alocadas, vocês falaram na coletiva de imprensa que foi no domingo. Agora vocês estão dizendo, então na verdade, elas foram alocadas na segunda-feira. Esclarece pontos super importantes sobre a partir de quando as ações efetivamente foram colocadas em prática, né, Dani?